Jacaré que dorme vira. É, caralho. Vai me apagar mesmo. Passando na escola com meu novo amor. Minha prima só empresa amiga boetou. Ela arrombada pra se fuder. E mãe aí, papai eu dou em você. Tava passando na escola com meu novo amor. Minha prima só empresa amiga boetou. Sai pra lá sua arrombada pra se fuder. Se mãe aí, papai eu dou em você. Não adianta, ele não quer você. Sou eu que faço amor gostoso com ele. Ele me ama e me dá prazer. Eu quero ele, ele me quer, não quero nem saber. Mãe, painho, eu gosto dele. Mãe, painho, eu gosto dele. Mãe, painho, eu gosto dele. Ele vai comer, eu vou morar com ele. Mãe, painho, eu gosto dele. Mãe, painho, eu gosto dele. Mãe, painho, eu gosto dele. Ele vai me comer, eu vou morar com ele. Companhia da Lapada. Olá, amigos, novos companheiros, prezados patriotas. Essa é mais uma edição do GatoCast e hoje, especialmente, vamos falar sobre uma região do Brasil, a melhor região do Brasil. E para tanto, trouxe aqui meu amigo que não é natural dessa região, veio de fora para contar quais são os segredos desse maravilhoso lugar que nós vamos cansar de elogiar hoje, né? Falando das suas riquezas, das suas iguarias, né? Das suas especialidades, dessa cultura maravilhosa que o Brasil deve ser grato por ter. Estou aqui com meu amigo Luigi Salvatore. Dá pelo nome, não é no estilo, né, Luigi? Já dá pra perceber, né? O pessoal fica perguntando se eu sou até brasileiro, né? Que a galera não consegue ficar com essa dúvida se eu sou brasileiro, né? Mas tu sim. Nascido em São Vicente, né? Isso. Sim. Então, ou seja, você recebeu um choque cultural, Luigi. Quando você chegou no Nordeste, é como se você tivesse chegado numa outra cultura, num outro Brasil. Quando você vê imagens como essa, você fala assim, meu Deus, onde eu estou? Esse é o Brasil? Parece que existe uma outra civilização no nosso próprio país e nós não conhecemos esse lugar. Um outro linguajar, uma outra cultura, outros hábitos, né? E isso se reproduz na política, na religião. E hoje a gente vai falar sobre isso, né, Luigi? Cara, e eu já tinha pego um choque cultural, que na época eu tinha saído de São Paulo e fui morar no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, que é uma diferença enorme você sair de uma cidade de 12 milhões para ir para 800, e depois eu fui ao Nordeste, né? Fora que eu já viajei bastante o Brasil a trabalho, e fui para o Nordeste, e cara, assim, uma região que me acolheu muito bem. Eu acredito que foi a melhor região do Brasil que me acolheu. É uma facilidade de você conhecer pessoas, são pessoas muito simpáticas, pessoas que, cara, te acolhem. O Nordeste é, sim, aquele lugar que o pessoal gosta, assim, de uma festa, gosta de um forró, mas você pega as diferenças no arrozinho, no feijão, no tempero, né? Tem coentro demais, às vezes, na comida. O pessoal gosta de comer miúdo, né? Aquela parte de miúdo. O pessoal aqui em Teresina, Maranhão, aqui no Piauí, no Maranhão, cara, Teresina e alguns lugares no Maranhão também. São Luís, Imperatriz, a galera adora um negócio chamado panelada. Então, assim, são comidas fortes, assim, cara, que nós... muito tempero, né? Muito tempero e, assim, cara, é muito louco e é muito gostoso, essa sensação. Eu hoje não saio mais do Nordeste. Eu falo isso pra todo mundo. Não gosto. E a minha família, eu vou falar pra você, o Luigi, minha família saiu do Nordeste há 50 anos atrás, um pau de arara, morrendo de fome, fugindo da seca, né, para virar subempregados no Sudeste, né? E todas as vezes que eu fui pro Nordeste, realmente eu vi realmente a pobreza de um jeito que eu nem aqui no Rio de Janeiro. Olha que o Rio de Janeiro é uma merda, hein? Mas parece que o Nordeste nos últimos anos está se carioquizando, sabe? Parece que o Nordeste está ficando cada vez mais parecido com o Rio de Janeiro e isso não é bom para o Nordeste, tá? Mas enfim. Não. A violência está explodindo nas grandes cidades, Sim. O desemprego, a violência, e isso aí é algo realmente que pesa a conta, né? Mas, enfim, amigos, nós vamos falar um pouco sobre esse pedaço maravilhoso do Brasil, que para alguns é injustiçado, que de 4 em 4 anos é muito atacado. Por que será que de 4 em 4 anos ataca o Nordeste? Por que será, Luigi? Um pouquinho, aqui é um pouquinho difícil, né? A gente sabe disso.
Não, e o mais engraçado é que, pelas pessoas que eu conheço, muitas vezes não é voto ideológico. Não é voto ideológico. Não é montado na ideologia da lacração, que nem muita gente pensa. Lógico que tem sempre a galerinha de universidade e tal. Sim. Mas o Brasil profundo, Vila Cunhué, o seu Zé Dona Maria, ele não sabe nada de ideologia. Não. Ele só tem o quê? O cartão do Bolsa Família, amigo. É o cartão. Isso. Lula me deu, né? Lula me deu um carro, Lula me deu a luz, Lula me deu a água. É assim, Lula me deu. Painho deu pra gente, né? Painho Lula. Enfim, e o Lula... E o fato é que o nordestino, cara, é uma cultura muito louca, que assim, você que é de família nordestina, acredito que você vai saber disso. A família nordestina é muito unida. Normalmente é muito unida, né? Pode ter aquele quebra-pau, mas o pessoal fica unido, volta a se falar e tal, mas nunca se larga. Se precisar de alguma coisa, o nordestino tá sempre muito junto. E o fato do Lula vir do Nordeste, sair do Nordeste, né? E fazer aquela caminhada que nem você falou, de pau de arara, sair, ir para São Bernardo, virar sindicalista, perder o dedo, virar sindicalista, e assim vai indo, é uma coisa que é uma referência. O nordestino, ele preza muito pela cultura deles. Esse é a Dona Maria e o seu José. Esses dois preservam, né? Essa parte de lacração a galera não... Tem, mas é mínimo. Você não vê ninguém falando todos aqui, não. Eu acredito, Luiz, que o Nordeste é o verdadeiro Brasil. O Brasil é o verdadeiro Brasil, é a pia batismal do Brasil. O Brasil tem uma dívida com o Nordeste. E como até uma pessoa que todo mundo conhece, o Brasil só vai se resolver no dia que a gente resolver a questão do Nordeste. Mas enfim, vamos falar um pouquinho, assim, por alto da história do Nordeste. A colonização brasileira começa pelo Nordeste, ali na região da Bahia, com os índios tupinambás, foram os primeiros a serem catequizados pelos padres, né? O Brasil começa com o Instituto de uma Missa Católica. Isso aí é uma marca muito forte no Nordeste, que é a preservação da nossa cultura católica. Eu não sou católico, mas eu reconheço que a nossa identidade é católica, sabe? E a gente não pode perder aquilo que nós somos. No caso, o Nordeste, ele primeiramente, né, só passa a ser colonizado de fato em 1530, ou seja, durante 34 anos, Portugal cagou para o Brasil, literalmente. Mas depois que ele viu que os franceses, huguenotes, protestantes, estavam querendo vir para cá, ele falou, a gente tem que levar alguma coisa para lá. E os primeiros a vir para cá, não sei se você sabe, né, foram, na época, o reino de Castela tinha sido unificado na Península Ibérica, e tinha muitos judeus na Península Ibérica. E a Grande Inquisição começou a perseguir todos os judeus sefarditas que existiam ali nos reinos católicos da Península Ibérica. E muitos deles tiveram a péssima ideia de vir para o Nordeste, em especial para o estado da Paraíba, né? Eles acharam que aqui eles iam fugir da perseguição, vieram os judeus marranos. E chegando aqui no Brasil, receberam também a perseguição e tiveram que se converter forçosamente para nomes de árvores. Por isso, na Paraíba e Nordeste, é comum você ver Figueiredo, Pereira, nomes de Amoedo, todos esses nomes aí no Nordeste com nomes de árvore, geralmente foram judeus marranos forçosamente convertidos. Ou seja, o Nordeste já teve uma colonização complicada. Depois eles começam a trazer os escravos, né, vindos da África, e o número de escravos no Nordeste era tão alto, mas tão alto, que quando a família real veio para o Brasil, eles primeiro chegaram na Bahia, né? E eles ficaram assustados que a elite de Salvador era toda preta. Sim, branco. Sim. Então, não tem como. Ou seja, o Nordeste ele sempre se desenvolveu, ou seja, de uma forma a trazer mais escravos, porque em primeiro momento que foi a economia do Nordeste girou em volta da cana-de-açúcar, né? Que não sei se você sabe, é algo extremamente corrosivo para o solo. E depois, mais tarde, com o passar dos séculos, acabou gerando vagas secas, né? E, basicamente, gerou uma circunstância muito que favoreceu um tipo de estrutura social, que é algo que a gente vai falar mais na frente. Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre o Nordeste, né? Só levando mais em claro, né, que mais tarde vieram os holandeses passaram a conquistar a costa do Nordeste. Muitas pessoas falam que o problema do Nordeste foi que os holandeses foram embora, porque senão nós teríamos sido um país protestante, puritano. Não acredito. O Brasil ia ser a África do Sul, né? Que também foi colonizada por holandeses e teve o apartheid. Ademais, o número de escravos e de índios que tinha aqui no Brasil, eu acho que seria... Uma coisa a gente tem que falar que a cultura católica é excelente, na assimilação. O muçulmano, o sírio-libanês vem para cá, 2, 3 gerações, a filha dele, muçulmana, já está vestindo shortinho, já está indo no baile funk. Isso já está assimilada à cultura brasileira.
Então, pelo menos isso a gente não tem um conflito cultural. Todo mundo casa com todo mundo. Isso acontece muito, Luigi, porque lá na Península Ibérica, eles foram muito invadidos pelos mouros. Então, ou seja, no ano, os cristãos que estavam mandando. No ano seguinte, os mouros voltavam. Ou seja, foram séculos que eles precisavam ir, caramba, e agora? Ou seja, eles cruzando. O que a gente faz, né? A resiliência é a melhor parte do ser humano, né? É criada na força. Sim. Como vocês podem ver aqui como vocês podem ver aqui, o terreno do Nordeste não é nada favorável, né? Ele tem o tropical litorâneo aqui, que favorece a agricultura, mas partindo para o interior, amigo, já começa semiárido, que aí realmente o processo de desertificação faz com que isso seja uma zona muito vulnerável a mudanças climáticas, né? Ou seja, sazonalmente, o Nordeste expulsa milhares e milhares de brasileiros para todas as regiões do Brasil. Por isso que se você olhar para o Norte, a maior parte das pessoas vieram do Nordeste. No Sudeste, a única região que eu acho que não tem nordestino é o Sul do Brasil, que lá realmente existe um sentimento anti-nordestino forte. Tinha um tio gaúcho que realmente era bem racista, não contra negro, mas ele odiava nordestino. O que acontece nessa parte aí, acredito que é que São Paulo acabou crescendo muito, né? Hoje é uma megalópole, então a gente já tem essa noção. Mas o sul do país, especificamente, ele foi povoado por imigrantes europeus, né? Isso é um fato. Então, a gente deixa muito claro que alemão e italiano é o que mais tem no sul, né? As famílias descendentes. Então, por isso que eu acredito que o nordestino não chegou ao sul, porque já tinha, né? Quando acabou a escravidão, foi essa transição mesmo, quando acabou a escravidão, né? Quando a princesa Isabel assinou, o que acontece é que eles começaram a trazer, eles não podiam mais usar os negros, né? Como mão de obra, como escravos, isso foi muito bom. E eles começaram a trazer os italianos que estavam perdidos por causa de guerra, né? Então, assim, por causa isso. E aí foi uma coisa que juntou a outra, e eu acredito que seja por isso que não tenha tanto nordestino. E também por causa do clima, né? O clima do Nordeste, o nordestino ele vai, pelo menos dando um exemplo, aqui no Piauí, em Teresina, meu amigo, dá 23 graus, a galera tá de blusa de frio, tremendo, batendo os dentes, falando que tá muito frio. Em São Paulo, não sei se você conheceu os nordestinos de primeira geração, aqueles que acabaram de chegar na primeira semana, cara, eles reclamavam muito no inverno. Sim. Primeiro que eles não traziam roupa, né? Eles achavam que aqui era de Na verdade que não é que trazia, cara, não tem, você não precisa usar. Não, mas os nordestinos, eles sempre reclamam muito do frio. Por exemplo, eu vou dar no Nordeste, o cara falou assim, você tentou ir pro Sul? Eu falei, fui. E voltou por quê? Não acostumei com frio, não acostumei. Não, mas porque assim, imagina o cara 18 anos vivendo, o pessoal aqui sente tanto calor, que é uma coisa que é engraçada, é o chinelo com calça. O pessoal usa calça jeans e chinelo por causa do calor nos pés. Então eles assim, eles têm uma sensação, é engraçadíssimo que você vai conversar com o pessoal e o pessoal se veste assim, porque tem um calor nos pés, tem um calor que eles sentem e o pé é uma forma de transpiração para eles. Então, são coisinhas pequenas, engraçadas, mas eles não conseguem se adaptar, isso é um fato. O pessoal vai para o sul, sudeste ou vai para o centro-oeste da vida, que dá uma baixada de temperatura, como Mato Grosso do Sul, meu irmão, que chega a 0 grau, o pessoal sofre. Então, o Nordeste ele foi a capital da colônia portuguesa durante alguns anos, né? Mas ele sofreu um baque que ele nunca mais se levantou, que foi quando foi descoberto o ouro em Minas e eles tiveram que mudar a capital para o Rio de Janeiro. Ali, amigo, não voltou mais a ser... Era uma vez. O Nordeste passou a ser marginalizado, deixado para trás, virou segunda opção, né? Ninguém mais começou a lembrar do Nordeste. E passou a viver de monoculturas, né? De latifúndios, né? Uma sociedade bem hierarquizada, bem desigual, né? Você sabe com quem você está falando. Então, o coronel, né? É a figura do coronel. Me lembra muito senhor Ciro Gomes falando. Não, ele é essa pessoa. Já traçaram a genealogia do Ciro Gomes. Ele é da primeira geração das capitanias hereditárias. A família está aqui há mais de 500 anos. Então, o que acontece? O Nordeste ele foi desprestigiado, né, pela questão da mudança da capital e ficou para trás. Mais tarde veio a questão do coronelismo e o Nordeste não se industrializou, né? Basicamente, o que a gente vê no Nordeste é que o Nordeste hoje ele vive, né, insumos agrícolas que não tem valor agregado. E basicamente, se você é uma pessoa do Nordeste,
o seu destino, né, estudar, ou você vira um desempregado, um nóia, né, um vagabundo, ou você vai trabalhar no Sul, porque não tem emprego. O primeiro Ou tem movimento... os concurseiros, né? Que nordestino, meu amigo, é concurseiro do bom, hein? Sim, então, Bicho. e aí no Nordeste tem muita questão fulano de tal apontou fulano de tal, sabe? Para você conseguir um emprego, você precisa de um padrinho, de um político. Então, Sim, as sim. pessoas, por exemplo, na casa da minha família, lá no Nordeste, tem a foto do ACM até hoje, do velho ACM, não desse atual, esse bunda mole, Sim. do velho ACM, porque o velho ACM deu emprego para alguém da minha família muitos anos atrás, e levantou a família. Então, Uhum. a foto fica na sala Não, de casa. o nordestino ele é um povo que ele é muito sanguíneo. Então, toda vez ele vai ser muito. Você ajudou ele um pouquinho, você fez uma gentileza a ele vai ser grato a isso. Né? Então, assim, é como eu te falei, é o povo mais receptivo do Brasil. Conheço Nesse tudo ponto, que é lugar. o Nordeste é muito bom. A questão da gratidão, né? Eles não são Hum. ingratos, tal como eles são pessoas boas, né, cara? São pessoas de Sim. família. Então, o que a gente vê é que o Nordeste ele tem uma estrutura diferente social diferente do Brasil, por causa da questão que ele nunca se industrializou. Então, ele ficou para trás. Então, no Nordeste você vê aquelas questões das grandes famílias, nas cidades do interior, aquela igrejinha no meio da sala, no meio da cidade, com uma praça. A vida não parece que não muda nunca, né? Aquilo ali, e muitas famílias, as pessoas visitam a casa das outras, deixam a porta aberta. O Nordeste ele é aquela sociedade do Brasil real, muito católico. Fala. No interior, principalmente, é essa vida. Interior eu não digo que seja muito longe não, cara. Você vai para uma cidade de 2 horas aqui, de Teresina, ou 3 horas, Esperantina, ou qualquer outra cidade ali. Campo Maior já é uma cidade um pouco maior, já é um polo. Mas você vai para algumas cidades desse nível, que é 20, 40 mil habitantes. Cara, eu fico impressionado até hoje com aquelas casinhas que não tem garagem. É a porta, é sério, cara, é a porta e a janela. Você entra, o cara abre a porta de casa, já tá na rua, você vê a sala dele, porque ele tem esse hábito de todo mundo ficar, um visitar o outro, ficar na porta, conversando e tal. Gosta Tem muito isso. de café e pão na casa da família, do vovô, da titia, é isso aí. Cuscuz, meu amigo, é cuscuz. O pessoal gosta de cuscuz e pão. Aí tem pão de milho, pão de queijo, pão de tudo que é jeito. Sim. Uma coisa que eu acho interessante no Nordeste é que, por exemplo, eu tenho família no Nordeste, né? Sim. E é como as coisas são diferentes lá, né? Por exemplo, certo. meu tio, ele tentou concorrer a vice-prefeito numa cidade de Sergipe. O Sergipe tem muita laranja, então ele tem uma fazenda de laranja, o que o gabarita para tentar a prefeitura. E outra coisa que tem no Nordeste, né? É um ambiente tão paupérrimo de alguma cidade do interior que às vezes o médico da cidade, pelo fato de conhecer as pessoas, vira prefeito. Ou seja, ou você é médico, ou você faz parte de alguma família oligarca que você consegue ter um futuro, se projetar. É muito difícil você iniciar na política no interior, principalmente no Nordeste. Aqui no Nordeste é muito difícil você iniciar na política. O que eu estava falando é que o meu tio ele foi concorrer a vice-prefeito e pararam 2 caras numa moto e metralharam a caminhonete dele. Metralharam. E adivinha o que ele fez? Ele desistiu. Ele desistiu da campanha. Sim. Ele ia ganhar. Então, ou seja, a política no Nordeste é na bala. Na bala. Então, isso mostra até que ponto o Brasil, a democracia no Brasil, ela é localizada do sul para baixo, sabe? Porque no Nordeste é terra dos coronéis, cara. Só isso. Não, então, uma vez eu vi que a família Sarney, ela controla em tamanho de terra mais terra do que o Sergipe. Sim. É dona de mais terra que o estado do Sergipe. Uma família. Uma só família. Então, ou seja, é muito desigual. O Nordeste é extremamente complicado, amigos. E você vê que isso se reflete também na questão da pobreza, né? 43% da população abaixo da linha da pobreza. Mão de obra baratíssima, né? É terrível. É mão de obra baratíssima, mas, entretanto, contudo, na nossa realidade hoje, 2023, meu amigo, é bem complicado você ter uma boa mão de obra aqui. Você vê que, por exemplo, você está no pior estado, né? Não, Alagoas está com o pior IDH. Alagoas, Maranhão, Piauí, estão sempre ali na luta para quem é o pior Brasil. São índices próximos a países africanos, né, cara? Mas aí você pensa é muito complicado. África, realmente, a pobreza aí é uma coisa... Por exemplo, cara, o interior da Bahia, cara. O interior da Bahia, cara. É pobreza, tipo assim, você olha aquela casa de taipa, sabe?
Que é a Sim. casa de barro. Meu Deus, como que seres humanos aí, cara. Você fica com. Cara, a Bahia, cara, é terrível. Quando eu conheci a Bahia, Ó, você você tá falando isso no interior da Bahia. Sim. Eu vivo isso aqui em Teresina, na região sul de Teresina. Eu tomei um susto, tá? Eu cheguei e aí eu vi uma matéria que tinham prendido um sei lá quem, um sargento tinha sido assassinado. E aí eles foram buscar os assassinos, os suspeitos, né? De assassinato suspeitos do assassinato desse sargento. Cara, e eu vi a foto, na zona sul de Teresina, meu irmão, é casa de barro. Eu falei, meu irmão, tem energia, mas é casa de barro. Cara, e a gente tá falando de uma capital, cara. Cara, é terrível. Tipo assim, eu não sei como é que o Brasil ele consegue pensar em outras coisas se a gente não conseguiu nem resolver o problema do saneamento básico. Pessoas bebem merda no Brasil, cara. Bebem merda. Enfim. É isso. Essa cultura de lacração é uma... Cara, eu não vou nem te falar nada, porque assim, os caras estão preocupados em falar todas e qualquer coisa e não se preocupa com a coisa básica. Que é o saneamento básico, é a segurança, é a educação. Que aqui precisa disso. Aqui, se a família não for um pouco estruturada, um mínimo de estrutura, é muito difícil você ver, que nem você fala assim, mas a filha da faxineira conseguiu se formar. Conseguiu, cara. Ela conseguiu se formar e ela, que legal, acho muito legal, fez uma faculdade, só que ela trabalha num subemprego. Sim. Porque não tem emprego, cara. Não tem indústria. Não tem indústria, porra. Não tem. Aí é só comércio. É o que eu falo, grande parte é comércio. Então, vamos voltar aqui. Você vê que a Bahia, se você olhar o IDH, né? Realmente concentrado no norte e nordeste. Os piores índices de IDH, né? O desenvolvimento sub-humano que a população nordestina é obrigada a conviver e a normalizar, né? Eles já normalizaram isso aí, a pobreza, né? E existe um problema que isso aqui, cara, acaba gerando efeitos para todo o país, né? Aqui, olha só, a gente vai falar uma coisa muito importante, você vai dar a sua opinião, eu acho relevante que você está aí dentro. Essa aqui é a mudança da matriz religiosa que está acontecendo no Brasil. O Brasil, que é 100% católico, né? Quase 90% católico, está se tornando basicamente um país evangélico, né? Mas o único estado no qual não mudou nada, né? O Nordeste está resistindo ao crescimento evangélico. Mas o lugar que está mais resistindo ao catolicismo é justamente o estado do Piauí. Por que você acha que isso se dá? Cara, é assim, ó. O Piauí é um estado que ele é um... Primeiro que você já pega que ele é o único estado que a capital é fora não está no litoral, né? O restante, todas as capitais são litorâneas. Aqui é no centro do estado. Já por essa mudança por poder político, né? A igreja sempre foi aqui utilizado. Aqui a gente pode falar que é o quê? É um cara que predominantemente vota no Lula, é um cara de esquerda, conservador em relação à matriz religiosa. Contra drogas, casado. É seu José e Dona Maria. Aquele lado, seu José e Dona Maria da vida real. Esses dois são contra isso. Eles não querem saber de droga. Eles não veem nenhuma contradição em votar na esquerda. Não, eles não veem por quê? Porque é aquela parte de gratidão que a gente fala que o nordestino tem. O Bolsa Família ajudou muita gente, cara, querendo ou não querendo, que ajudou muita gente a sair pelo menos a ter comida, alimento. Isso a gente não pode falar. Tem coisa que a gente tem que bater, é errado e tal, mas isso ajudou, querendo ou não querendo, ajudou. Então eles têm essa gratidão. Então não é um voto 100% ideológico aqui, que nem o pessoal fala, principalmente quem é do Sul, Sudeste, que fala barbaridades sobre essa região, principalmente na época de eleição, né? E aí os caras são Piauí, né? Ele tem uma resistência de mudança. Ele não gosta, pelo menos assim, eu estou falando de Teresina, né? O teresinense ele tem uma resistência à mudança. E as igrejas são muito fortificadas conjuntamente à política, né? Então, assim, é um estado que, assim, as prefeituras, você pode ver que toda a pracinha aqui de prefeitura, de cidade pequena, a igreja é linda, maravilhosa. Tudo bonitinho. A igreja sempre tem uma igreja no meio da cidade, que nem você falou, é uma igreja no meio da cidade, linda, maravilhosa. E aí tem essa parte, né?
que é envolvido com a política. Então a Igreja Católica ainda arrasta os fiéis e tem essa parte de investimento com a política. Então eles não saem, entendeu? O evangélico ele não ganha força aqui, por causa disso. Entendeu? Enquanto que, por exemplo, no norte do Brasil, os evangélicos já são a maioria, em Rondônia, no Acre, né? Aí realmente a Igreja Católica fez o que devia ter feito no resto do país, né? Sim. Defender, né? Se defender, e aí eles têm o quê? O contato, porque é isso que eu falo, o Piauí, tirando jovens de Universidade Federal, né? Esse cara aí, ou jovenzinho de Twitter, que não trabalha, não ganha nada, não gera emprego, não gera riqueza, não gera nada, só fala besteira o dia inteiro. Esse cara, ele é um idiota que vai fazer lacração. Mas a Dona Maria e o seu José, eles vão continuar sendo católicos, a igreja sempre está presente na vida deles, o padre está muito presente. O padre visita a família. O padre, se precisar, a igreja consegue, o padre consegue falar com um deputado, com isso, com aquilo, para conseguir um leito de cama, alguém está com um estado grave, está com um câncer, está com um problema cardíaco, consegue fazer isso, entendeu? Então, assim, a Igreja Católica consegue transitar muito bem no meio político, principalmente no Piauí. E você concorda que pelo menos melhor que os evangélicos, né? Eu acho muito melhor, porque o evangélico, você já vê quem é o partido dos evangélicos, os republicanos. Os caras não estão lá, os caras estão sempre, filho. Virou a bandeira, é vermelho. Tá tudo bem, estamos vermelho agora. Virou a bandeira, é verde e amarelo, eles querem dinheiro. E essa ideologia. O católico já não, ele consegue. O padre é muito respeitado aqui. O Nordeste ainda não se perdeu muita coisa, essa parte do respeito dos mais velhos, sobre padres, dos... Dá a benção pros pais. A família se chama de mamãe, a mulher. A minha namorada tem 35 anos. 33 anos, desculpa, tá quase vai me bater aqui, que eu errei a idade dela. Tem 33 anos. Ela chama de mamãe a mãe dela. E uma coisa que a gente acaba perdendo isso no Sudeste, né? Mãe, pai, faz isso quando é criança. Mas uma coisa que eu achei interessante aí quando eu fui na Bahia é que quando a pessoa chegava dentro da casa, batia palma assim, de casa, é o quê? Quem é? Sou fulano de tal, filho de fulano de tal. Aí, pode entrar, meu filho. Aí ela lá, aí pedia a mão para dar a benção, beija a mão lá, já entra, dá beijo a todo mundo. É como se fosse uma comunidade mesmo. E é um ciclo que não para. Por quê? O seu filho te ver pedindo benção, ele vai fazer o quê? Vai dar ele vai dar benção também. E geralmente ele pede a benção pro patriarca e pra matriarca. Isso eu acho bonito, né? Esse negócio da matriarca da família, do patriarca, eles conservam. Eu acho que o pessoal fala, principalmente os bolsonaristas, falam que eu sou conservador, eu sou isso. E é verdade, cara. Eu vejo conservadorismo na real aqui no Nordeste. Sim, não, olha só, porque tipo assim, você vê algumas pessoas falando que são conservadoras, mas às vezes o cara não tem família, ou o cara tem 2 famílias. Tem 4, 5 casamentos. Assim, e enquanto isso eu vejo lá o pessoal do interior do Nordeste, a Dona Zuleide, o São José, o São Antônio, eles estão lá tendo aquela vida miserável, juntos, estão passando por dificuldades, juntos. Isso é família. Isso e a família se ajuda muito, cara. A família se ajuda muito, 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 muito. Eu conheço casos aqui no Piauí, que tem famílias que têm nome e assim, e tá tudo certo. Mas as famílias que mais estão próximas são as famílias que têm a maior vulnerabilidade social. Vou dar um exemplo. Sim. Eles se ajudam, todos se ajudam. Então, assim, cara, se precisa de um, precisa do outro, eles vão fazer das tripas do coração para ajudar um familiar. E não só isso. Não, também tem a questão do padim. Do padrinho. O compadre, a comadre, que é o segundo pai, cara. Eu conheço. Eu trabalho só com mulheres, né? Trabalho na área de estética aqui. E aconteceu um problema com uma funcionária minha e ela é grudada com o filho, porque assim, é de geração para geração que os filhos estão criados, que as mães são galinhonas, assim, tipo, sabe, de galinha, de cuidar debaixo da asa, de querer cuidar até hoje, e isso é normal, tá? Não é uma ou duas, é normal, é assim. É sempre assim. E ela teve um problema de mudança de aula, de horário do filho, e ela trabalhava no período, tinha que mudar para o outro, enfim, uma bagunça. Cara, quem salvou foi a madrinha dele. Madrinha, porque a família dela não é daqui, é do interior próximo. Então a madrinha do filho dela, uma grande amiga,
se eu não me engano, era a prima e tal, e também grande amiga e tal, que salvou ela pro menino não ficar sozinho. Então, tem esse negócio do compadre, comadre, e é muito levado a sério. O pessoal aqui leva muito a sério isso aqui. Olha só o conceito da religião católica. Quando a criança nasce, ela é batizada na igreja católica, recebe um pazinho e uma madrinha. E é um evento, tá? É um evento. Isso é um evento social que as pessoas vão no batizado, é um evento social que a gente chama toda a família, às vezes toda a comunidade vai para lá. E esse padrinho e essa madrinha são pessoas que vão dar apoio não só de conselhos, mas também dar presentes e dar apoio para a educação da criança. E se a pessoa morre, às vezes o padrinho que cuida, vai na casa do padrinho. Então, olha só, como o Nordeste, realmente a cultura católica, de fato, existe no Nordeste, né? A cultura de fato. Enquanto que no Brasil é assim, você está lá, aqui no Sudeste, você está indo na igreja, aí perdeu o emprego, não está podendo dar o dízimo? Foda-se, vai embora, vai o próximo. Vocês estão um pouco se fudendo uma ajuda social que realmente vem, né, cara? E eu acredito que seja mais por isso que o Nordeste ainda continue. Eu acho que a gente já sabe que a força do... É porque, assim, os caras estão entrando... O que eles estão fazendo hoje em dia, né? O que eles fazem? Eles estão pegando os mais novos. Eu conheço muita gente que o pai não é evangélico, mas os filhos já são evangélicos. Entraram porque um amiguinho foi aquele negócio culto que jovem. Não é nem culto de jovem, eles chamam como que é? Célula. Ah, tá na casa do amiguinho, o amiguinho começa aí, vamos fazer uma célula na casa da Mariazinha. Aí um monte de jovem vai, o cara chega, pô, tô num lugar legal, ainda mais imagina, lugar periférico. O cara começa a se sentir seguro, tá? Então eu entendo esse crescimento do evangelho, dessa parte protestante mesmo, dentro do Brasil. E esse negócio de célula é muito inteligente, é uma das estratégias mais inteligentes que eu já vi. Falando de mercado, assim, eu falo, cara, isso aí é um absurdo e funciona muito bem, porque você entra na casa da pessoa, leva um monte de gente junto e acaba virando. E o catolicismo... é um vínculo social, a pessoa se sente importante. Eu sou líder de célula, porra, né? Sim. Uma pessoa não é nada, a pessoa é um subempregado, vira um líder de célula, vira respeitado, a pessoa sabe quem ela é, dá um presente no aniversário dela. Socialmente é muito vantajoso. Sim. Agora, vamos prosseguindo aqui. Aqui a gente vê aqui no gráfico como que o Nordeste, basicamente, ele exporta gente, né, pro resto dos estados, né? Tanto pro norte e principalmente pro sudeste. Existem mais nordestinos fora do Nordeste do que no próprio Nordeste. Verdade, o Piauí é 3 milhões só de habitantes. Sim, e aí o que você percebe, né? Isso tem um impacto político também, porque essas pessoas vão para outros estados, se casam e mudam também o ambiente político de outros estados, né? Esse nordestino que nasceu aí no Piauí, quando ele vai para São Paulo, ele vai virar conservador? Ele vai continuar votando. Ele vai tentar continuar, né? Mas é porque o que você falou faz total sentido. Sim. E outra coisa que acontece, o Nordeste, ele é a salvação do Brasil porque ele tem um índice de natalidade tão alto que faz com que o Brasil se mantenha acima da taxa de reposição. Sem o Nordeste, provavelmente, o Brasil ia ser vulnerável à imigração islâmica ou de outros países. Sim. Né? E aí isso seria um risco muito grande para nós. Muito grande mesmo. Sim, olha só, você vê que o Nordeste ele tem uma função importante. Do ponto de vista de estratégia, né, ele está direcionado rumo ao Atlântico, né? Ou seja, seria ideal para uma base de lançamentos. Militar, tudo. Ou seja, sim. O grande problema é que o Brasil não conseguiu desenvolver, né? Por uma série de questões, mas que eu acredito que vai ser resolvido isso nos próximos anos. O Nordeste, eu acho que é onde mais o Brasil tem possibilidade de crescer. Cara, eu acho que assim, com a tecnologia, que nem você falou no início, você falou da cana de açúcar, realmente degrada muito. Só que hoje a agronomia está uma coisa muito, muito mais elevada, né? Eles conseguem, assim, porque tem a safra e a safrinha, né? Que eles chamam, que é entre safra. Eles conseguem acelerar isso aí muito rápido. Então eu acredito que possa, sim, começar a mudar essa realidade. Eu não estou falando que seja para amanhã, mas daqui uns 30, 40 anos, possa se aproveitar de uma forma melhor isso daí. Aqui vamos ver aqui o gráfico dos 15 estados que mais recebem verba da União. Você vê que Maranhão, Pará, Bahia e Piauí praticamente, né? E Paraíba, você vê que os 6 primeiros são deles, né? Alagoas, aí depois vem o Rio Grande do Norte, mas... E são estados que só votam na esquerda, né? Ou seja, o Brasil que trabalha, que provê, vota na direita, enquanto o país que recebe
né, vota na esquerda. Isso gera uma série de revanchismos e problemas. É por isso que muitos políticos, Luigi, depois da eleição, falando merda, né? Falam, não, a gente precisa separar o sul do Brasil, a gente precisa tirar esses caras daí. O cara não é a Constituição, né? Não, mas assim, pensa pelo lado, né? Na cabeça deles, eles veem o Nordeste como uma âncora, né? Eu vejo o Nordeste como uma oportunidade de crescimento, né? É um lugar que só pode melhorar, né? Cara, eu acredito que assim, o Nordeste ele tem muita coisa boa que pode ser aproveitada, muita coisa boa. Dando um exemplo, regiões que podem ser aproveitadas, dando um exemplo, como o cultivo de açaí. O cultivo de açaí, cara, ele pode ser implementado no interior aqui, da região do Piauí. E daria uma receita fantástica. Mas você acha mesmo que os governantes ou as pessoas querem tirar isso do Pará? Não querem, entendeu? Por mais que lá tenha mais água, aqui você pode caçar poço e tal. Então, assim, é um investimento. E sabe que é meio difícil. As pessoas não estão dispostas a fazerem isso, né? Infelizmente. Continuar essa parte. Sim, agora na tela o gráfico do mapa do Brasil de acordo com religião praticante, né? E, ou seja, a maior parte das pessoas que praticam alguma religião no Brasil já é quase evangélica. Ainda é católica, tem mais praticantes, mas dentro de pouco tempo você vê já o mapa amarelo onde existem mais religiosos praticantes evangélicos. Basicamente o Brasil inteiro, com exceção do Nordeste, que ainda existem mais praticantes da fé católica. Isso é realmente muito... Ou seja, no Nordeste e no Norte de Minas, que é o Nordeste expandido, né? Então você vê como que isso vai mudar o Brasil, né? Vai mudar, porém, assim, muda e não muda, sabe? Porque assim, você já vê como que tá o republicano, né? Então o republicano já, se eu não me engano, já entrou outros partidos assim. Eu não sei se isso vai alterar tanto, não de imediato. Vai demorar um tempo ainda para essa mudança acontecer. Mas é como eu te falei, vou dar outro exemplo. Uma pessoa que é católica, ela não vai chamar alguém que é do candomblé ou da umbanda, de uma religião afrodescendente, de que é uma coisa do demônio. Só aqueles mais fervorosos mesmo, mas o normal é as pessoas se respeitarem. Um espírita que vai na Dark. Já a pessoa que é normalmente protestante, combativa. Ela é combativa. Então, assim, você vê que por isso que no Nordeste ainda a religião católica ela é muito forte, porque a galera não quer ver a desigualdade, ela não gosta dessa taxa, até porque eles já têm essa ideia da xenofobia que colocam desde criancinha, que se você for para São Paulo, você vai ser em grande maioria, né, você vai ser um cara que vai ser ressachado, você vai sofrer preconceito, o máximo que você vai ser manobrista de táxi, de carro, faxineiro e essas coisas outras também. Porque a gente sabe que muitas vezes a grande maioria pode acontecer isso sim. Não vamos ter demagogos também aqui, ser hipócrita, usar a hipocrisia em relação a isso. Mas tem essa parte. Então eles têm esse vínculo, né, com a Igreja Católica e eles são, o pessoal, só para você ter noção, o Piauí, ele não tem inverno, né, que nem vocês. Não tem. O Piauí é assim, ó, é quente, muito quente e a porta do inferno. Basicamente, tirando a brincadeira, mas é assim, ó, o Piauí é uma época quente o ano inteiro, e aí tem momentos e tem uma época de chuva. De final de dezembro até março, eles chamam de inverno, que é a época de chuva. Acabou março, veio uma época de vento, mas, cara, um vento quente na cara, eles já ficam felizes. Mas assim, é 38 graus com vento quente. Imagina a sensação gostosa na sua cara. Aí veio o BR-Obró. BR-Obró é o quê? São os 4 últimos meses do ano que termina com Bró. Então setembro, outubro, novembro e dezembro. É a época mais quente do ano, meu irmão. Bate 40 graus com sensação de 43, 44 e seco. Seco. Não cai uma pinga. Se você cuspir, em 5 segundos já está seco. Então, é muito complicado essa parte de tempo aqui também, de aproveitamento. Então, você vê que é coisas muito do Nordeste. Eles são tão católicos que eles fazem missa somente de noite, porque de dia não dá, e é na praça, eles não ficam dentro da igreja. O padre vai lá, aí senta todo mundo na pracinha, os devotos, todo mundo coloca a sua cadeirinha lá, ou a cadeirinha da igreja, o padre fica
um caminhão no caminhão com um megafone ou com um microfone, caixona de som para fazer a missa. É assim, todo domingo, qualquer cidadezinha do interior, aqui no Piauí. Um outro aspecto que isso pode ser comprometido, o crescimento evangélico, é a questão do sincretismo religioso, né? Sim. É muito comum pessoas irem para a igreja, mas quando precisam, fazem uma fezinha na macumba, na umbanda. Aí é outra coisa mais comum, cara. Ou seja, às vezes na Bahia tem o fenômeno da pessoa que tem dupla religião. Sim. Né? A maior parte da população tem duas religiões, que é católico, ao mesmo tempo que da macumba. Inclusive, tem um macumbeiro que limpa a igreja, o ritual. Sim, lá na Bahia. O pessoal do Candomblé é um rito que eles fazem, que é a lavagem das escadas, né? De Nossa Senhora do Bom Fim, que é sincronizado como seria Jesus Cristo, alguma coisa assim. E é muito importante para eles. E aí eles conseguem fazer todo o sincronismo, né? E por isso que fica perfeito, cara. Para líderes religiosos, porque assim, o Nordeste, em alguns pontos, ele tenta não perder a característica dele, né? Sim. Sim. E é por isso que eu vejo que um crescimento evangélico vai criar um problema exatamente para essa população da religião afro. Esse vai ser o primeiro alvo da questão, né? Porque eles vão ser... Porque eles demonizam, os evangélicos, alguns deles, né? Não tem nenhum tipo de tolerância. Cara, no Rio de Janeiro, eu vou dar um exemplo, contando na minha família. Eu tinha um familiar que ele viu um trabalho de macumba no meio da rua, e ele simplesmente jogava fora, ele quebrava, ele destruía, né? E um belo dia, o macumbeiro viu ele fazendo isso e deu um tiro nele, né? Isso aconteceu na minha família. Então, ou seja, esse negócio... Cara, nos anos 80, quando nasceu a Igreja Universal no Rio de Janeiro, era comum haver enfrentamentos, tipo assim, na porrada, sabe? Isso aqui é do Senhor Jesus, pode sair daqui, aqui é de Jesus. E os caras se enfrentavam na porrada. Esse é o meu medo, que a parte mais fanática evangélica, porque já existem, né, traficantes evangélicos, né, que... Sim, cara, e assim, eu acho traficante evangélico, desculpa, mas traficante evangélico é a pior coisa do mundo, meu amigo. É uma aberração, mas tá bom. É uma coisa que eu sempre falo, eu acho isso muito absurdo, essa intolerância que os evangélicos Alguns, não estou colocando grande, não estou falando todo mundo. Alguns extremistas, como todo lugar tem extremista, né? Na esquerda, na direita, toda essa parte. Não, mas o extremista católico é diferente do extremista evangélico. Ele ainda consegue dar uma diminuída. Ele é chatinho com algumas coisas. Ele é chato com dogmas. Então ele vai cumprir a época dele de quaresma, tem que comer carne. O pessoal, cara, aqui, só que doideira. Isso aqui, a primeira vez que eu fui ver na minha vida foi aqui no Piauí, que foi assim, o pessoal respeita a quaresma. Não come carne. Não come carne. Você vai na rua pedir um cheeseburger. Não, eles vendem. Só que assim, as pessoas vendem, elas comem franguinho e peixe. Uhum. Cara, é uma loucura, assim. Foi pra mim um susto, né? Mas não é só aqui no Piauí. No Piauí é mais forte, mas nas outras regiões do Nordeste eles seguem certinho. Tanto é que você vê no Pará que tem o Círio de Nazaré, se eu não me engano, que é uma das maiores procissões aí que acontecem no Brasil, né? Então o pessoal segue muito certinho isso aí, vai acompanhar a Santa, segue essa parte da quaresma. Sim, agora um aspecto interessante do Nordeste é a composição étnica, né? Sim. De todos os estados, o Nordeste é aquele que tem menos brancos, né? Porque é o mais miscigenado, né? Aí é muito comum o cara branco ter mulher preta ter homem branco, né? Você, Luiz, chegando aí no Nordeste, você sentiu que o homem branco ele é mais valorizado pela mulherada ainda? Eu vou apanhar da minha namorada, velho. Aqui, ó. Então, entenderam, né? Entenderam. Mas sim, vamos falar de uma forma generalizada. As pessoas que são de fora do Nordeste, quando vêm, por conta de sotaque, sim, por conta de cor de pele, por parte de raça, chama atenção, sim. E até o formato, né? Nós somos diferentes. Isso é um fato, né? O nordestino tem um formato, né? Uma miscigenação que deu um formato, que nem as pessoas do sul também, né? E assim vai indo, norte, toda essa parte. Mas tem um facilitador aí de fora. Sim. Agora, culturalmente, é comum mais a mulher chegar no homem aí? Você percebe isso?
A nordestina, e isso aí, ela tem e uma coisa que é real, tá? O nordestino, o homem é bruto, mas a mulher, meu irmão, normalmente, quando a mulher pode ser tranquila, mas se ela se zangar, rapaz, sai de baixo. Então, assim, é o normal a mulher chegar a ter atitude, sim, de alguma forma, ela conseguir o telefone de alguém, como conseguir o seu Instagram, o seu telefone, aquele negócio, né? É super normal. A mulher, ela toma muita atitude aqui no Nordeste, isso é um fato. Sim. Então, o Nordeste ele tem a maior porcentagem de negros do Brasil, né? Sim. Mas eles não estão concentrados de forma homogênea, né? Eles são só em alguns estados. Na Bahia, praticamente, tem bastante negro, mas, por exemplo, se você for para Paraíba, já não tem mais tanto. Não. Dependendo do estado, Pernambuco, Ceará, você já não encontra tanto. Mas aí no Maranhão tem bastante. Maranhão, Piauí tem... A grande maioria é pardo. Pardo. Sim. Mas, assim, é pardo que está misturado com branco, com preto, né? Sim. Muito misturado. É a miscigenação aí que acontece. Sim. Então, prosseguindo aqui com a nossa análise desse continente, aqui vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que é realmente muito lamentável, que isso aqui realmente mostra que o buraco é muito embaixo, que o Bolsa Família supera o trabalho com carteira assinada em 10 estados. E alguns desses estados estão no Nordeste, né? O Piauí, o Maranhão, a Bahia, Sergipe, Alagoas e a Paraíba. Ou seja, tem mais gente recebendo benefício social que trabalhando com carteira assinada. Tamanho a informalidade. Ou seja, isso aqui mostra uma barreira intransponível do ponto de vista político, cara. Os estados... Fala. Não, pode falar. Pode falar. Não, cara, eu trabalho com isso, né? Eu trabalho com isso não, mas já trabalhei também diretamente com isso. E é um pouco complicado assim você conseguir gente que queira se disponibilizar a fazer um trabalho de carteira assinada por um salário mínimo. Porque eles preferem receber o Bolsa Família. Porque teoricamente o cara recebe um Bolsa Família, a mulher tem tantos filhos, aí vai e faz uma faxina, faz um aqui por fora, tal. Quando vai ver, deu 2 pau, 2,5 e tá tudo tranquilo para eles, né? Então é uma coisa que facilita. Eu não tô falando que essa seja a realidade, tá? Não é essa a realidade. Tem gente que não consegue mesmo. Isso se identifica muito mais na parte interiorana, infelizmente. A gente vê muito isso aqui também em Teresina. Uma coisa que é comum a galera falar assim, acabei de sair tal do trabalho. Pô, mas beleza, você sabe que eu vou te registrar, você vai perder o benefício aí do seu seguro-desemprego. Pô, cara, aí não vai dar. Cara, isso destrói a produtividade do país. Aí, destrói. Aí, pô, porque assim, ó, a empresa que eu trabalho, nós pagamos acima do teto normal, né? Que é o comercial, tal, toda essa parte, a gente paga acima do salário mínimo, toda essa parte. Meu irmão, realmente, tipo assim, a gente tem uma dificuldade, não vou mentir não. E aí a pessoa quer, não, eu tô no seguro, não, eu tô isso. E aí que vem essa parte que é um pouco complicada do sindicalismo que é forte, greve é forte, os sindicatos são fortes aqui, as pessoas fazem questão de ser de sindicato, porque é um status social hoje em dia ser de sindicato. Aqui no Nordeste ainda. Tem essa realidade. Essa parte a esquerda conseguiu colonizar realmente a mente do Não, conseguiu, cara. Isso aí não é... Tem muito empreendedor. Mas tem muito empreendedor. Os caras de família rica votam na esquerda, meu irmão. E assim... Então, realmente é um quadro muito desvantajoso. Se você pegar aqui o PIB do Brasil, né? Aqui, vou botar aqui um mapa. Você vê um clarão no Nordeste, né? Que realmente você vê. Agora, onde você vê que está crescendo pra caralho? Que é essa região aqui do Oeste e do Nordeste. Que é a região que a gente conhece como Matopiba, né? Que é a questão onde está crescendo o agro, né? Agora a gente aquela parte que você falou da Bahia, né? É muito forte. Tem água, Luiz Eduardo Magalhães. Tem uma forte imigração gaúcha para essa cidade. E é uma cidade que mais cresce na Bahia, no Nordeste. Enfim, pode falar. Não, é sobre isso, cara. É que eu trabalho com serviços, né? Então, de certa forma, para mim, eu ainda me dou muito bem aqui por causa disso. Porque serviços a galera gosta, essa parte aí. Eu trabalho com estética também, né? Então, mulherada quer se cuidar. Então... Sim, isso aí nunca vai faltar, né? Esse mapa que eu acho mais interessante, né? Isso aqui mostra a evolução do IDH do Nordeste nos últimos 20 anos. Perceba que em 1990,
eram níveis africanos no Nordeste. Né? Em 2000, já deu uma melhoradinha no resto do Brasil, mas não no Nordeste. Agora, se você pegar de 2000 a 2010, que é os primeiros governos do atual mandatário, a mudança foi abrupta, né? Nos índices de H. Por quê? Nesse período eles fizeram um forte investimento em levar luz e levar água para muitas casas. E muitas pessoas, isso aí, amigos, é que a gente tem que pensar. Como a gente falou lá atrás, o nordestino é muito grato. Sim. E ele tem essa memória afetiva, tipo assim, esse carro eu comprei na época do Lula. presidente tal. Isso aqui eu consegui a faculdade na época do político tal. E imagina isso de forma coletiva, a pessoa vendo a vida de todo mundo que estava na merda, melhorar um pouquinho. Mas esse pouquinho para eles é muito, entende? Pra gente é a mesma merda, mas pra eles é muita coisa. Não, é muito. E o mais engraçado de tudo, que nem você... Todo mundo acha que Teresina é uma cidade totalmente petista. Mas é uma cidade que nunca... dificilmente, acho que faz uns 3 ou 4 mandatos, se eu não me engano, 3 ou 4 mandatos. Mas tem muita compra de voto, né, cara? O pessoal compra voto aí, né? Aí é uma coisa... Você já viu compra de voto? Pessoal, que eu vi a galera falando, e aí as pessoas que eu conhecia, né? E a maioria que aqui, eu não conheço ninguém de direita aqui, tá? Eu sou o único, eu sou aquele cara que levantou a bandeirinha e saiu, tipo, mano, apanhando de tudo que é lado quando eu falo que eu sou de liberal. Mas eu sou de direita. Mas assim, cara, o que acontece é que a compra rola fácil. Fácil. Então, ou seja, esse dinheiro aí do orçamento secreto, ou essas emendas aí que esses deputados levam para a base para comprar o voto. O cara não precisa comprovar mais o que ele está fazendo ou não, que agora ficou muito mais fácil, né? O cara não precisa comprovar exatamente, ele fala que destina para... Porque assim, é tudo família aqui, né, meu irmão? Tudo família. É tipo, eu sou seu primo. E a gente tem um sobrenome diferente, acontece muito isso. Divisões de famílias tá entrelaçado, mas não usa o mesmo sobrenome. Eu sou o Silvio, você é o Souza. Aí você é o político. Aí tu manda a obra pro Silvio, que não tem, teoricamente, vínculo familiar, mas é primo. E o cara vai, compra um negócio superfaturado, desvia uma grana. Aqui eles estavam fazendo motociata, pagando R$100. Motociata é uma passeata com o Rafael Fonteles, na divisão... R$100 para quem participasse. R$100 e mais o tanque cheio. Os políticos, eles pagam combustível pra galera, tipo assim, vamos lá, vai ter votação, eleição, então tá, você passa lá, pega o voucher, passa no posto, enche o tanque de gasolina, mas ele enche até, não é só a viagem não, completa seu tanque de gasolina e a pessoa sai, beleza. Essa que ela tem que... E a pessoa vende voto mesmo, né? Vende voto. É isso com mais R$100. Olha só, aí tem que falar, o problema é cultural. A democracia não chegou no Nordeste. Não chegou. É a parte do coronel. É os coronéis. Os coronéis existe muito forte aqui. Olha só. Aí eu consegui entender por que as capitais não votam na esquerda. Porque na esquerda o coronelismo não é tão forte. Nas capitais. Nas capitais não tem. O voto é de opinião. Como o voto é de opinião, a pessoa vota de acordo com a essência dela. Isso. Na grande maioria eles não precisam votar, né? Tipo, a grande maioria não vota. E aí também é o interesse político, né, cara? Vamos votar no fulaninho aqui, vamos votar no fulaninho ali. Cara, eu fiquei sabendo que teve um deputado eleito aqui no Piauí, ele gastou do bolso dele quase 1 milhão para se eleger. Só para ter... Conseguiu. 1 milhão, meu irmão. Mas assim, ele fez essa parte para quê? Para ganhar força política. Para ele conseguir fazer outras coisas que ele não estava conseguindo só como empresário. Entendeu? Sim. E o cara foi a primeira vez que ele se candidatou. Foi muito dinheiro, velho. Muito dinheiro que ele usou. Então vamos falar um pouquinho sobre a questão do separatismo, né? Depois da eleição de 2022, muitas pessoas com um ódio, não vou falar que isso é justificado ou não, aí no Nordeste, começaram a fazer falas bastante complicadas, né? Em relação ao Nordeste, ao povo nordestino, falando... Porque realmente, vamos falar bastante franco, os nordestinos não são perfeitos. Eles têm algumas características complicadas em relação a essa questão eleitoral, tá? Sim. Então está bem pacificado. Agora, atacar a região, pedir para o Nordeste sair, querer separar o Nordeste, falar que são tudo sanguessugas. A questão é a seguinte, eles não foram beneficiados pelo nosso desenvolvimento porque eles não receberam indústria. Se não recebem indústria,
fica só com a agricultura, que é extremamente desigual, que é um latifundiário com muito dinheiro e o resto tudo mão de obra barata. Evidentemente que esse é um sistema econômico que favorece o colonialismo, entende? Porque não forma uma sociedade civil. Uma sociedade civil e olha só, boa parte do Nordeste também é funcionário público, que ainda circunda essa questão desses coronéis. Ou seja, uma pessoa que quer subir de vida, ela precisa que o político tal aponte ela. E como não tem emprego, como não tem indústria, o que acontece? O que o governo faz? Aumenta o número de funcionários públicos para formar uma classe média, ínfima, mas é assim que acontece. Ou seja, é uma estrutura. O problema do Nordeste ele é de base econômica. E eu acredito que, com o avanço do agro, né, principalmente por causa dessas novas técnicas de desenvolvimento do solo que permitem que a soja possa avançar, ou até mesmo a questão do biodiesel, né, de você conseguir fazer com que o Brasil possa fazer com que o Nordeste vire uma grande fazenda de energia para o país, entende? Isso é possível. Então, eu acredito que o futuro do Nordeste é um futuro mais próspero em relação à questão eleitoral. Só que no curto prazo, amigo, eu não vejo salvação. Do ponto de vista cultural, o Nordeste ele foi completamente imune à questão da onda conservadora. Você vê que o conservadorismo tomou toda a sociedade civil do resto do país, mas o Nordeste ficou a mesma coisa. É muito resistente. E isso faz com que muitas pessoas, até de esquerda, falem que o Nordeste tem que se separar na época que o outro presidente estava no poder. E isso é muito complicado porque, por exemplo, nos Estados Unidos é assim. Quando tem um republicano no poder, que é a direita no poder, a Califórnia ameaça sair. Aí quando vem a esquerda, o Texas ameaça sair. Cara, foi assim em 1860. Um belo dia o Lincoln foi eleito, e os caras fizeram uma guerra civil. Então eu vejo no horizonte não muito improvável a chance de a gente ter um dia o nosso território sendo desmantelado. E eu vejo no Nordeste, não no Sul, mas no Nordeste, a principal região que poderia se desmantelar. A China pode fomentar uma divisão do Brasil. Fomentar a separação do Nordeste. Pode. Se o Brasil, eu vou falar, se o Brasil tivesse um golpe de Estado, você vai justificar o quê? Eu não duvido que a China fomentaria grupos militares no Nordeste. Com certeza, ele começar por aqui, então, Norte e Nordeste. E até então, olha só, já tem essa galera, né, que são as facções. As facções criminosas, né? Mas presta atenção, imagina um cenário de que o STF faça decisões ainda mais arbitrárias, a ponto do Brasil se transformar numa ditadura do STF. Imagina o cenário, tá? Uhum. E aí, como resposta a esse futuro próximo, a direita não tem a outra opção, senão fazer um governo de exceção. A China poderia usar esse cenário para usar a separação do Nordeste. Sim. Que aí a gente poderia transformar o Brasil e enfraquecer a gente. É possível. Sim, mas imagina que uma hora o povo brasileiro, tipo, 60%, 70% apoia, não, quer saber? Eu autorizo mesmo, eu autorizo de verdade. E aí tem um presidente que não é bunda mole. Se vai eu vou peitar isso. Bom, aí você já aí o Brasil poderia entrar um cenário de guerra civil. Mas eu vejo que esse tipo de divisão, por exemplo, se a gente for pegar o que aconteceu na Ucrânia. Na Ucrânia existia uma divisão étnica que foi explorada pelas duas potências, tanto pela OTAN, quanto pela Rússia, para dividir o país. Ou seja, para transformar aquela região num palco de guerra. E aqui no nosso continente, eu não vejo nenhuma outra região que poderia ser um hotspot, tal como o Nordeste. Sim. Porque o Nordeste é o quê? O Nordeste, o país inteiro, 60% vota num lado, o Nordeste 80% do outro. Ou seja, isso aí cria-se uma situação que pode ser explorada por uma potência estrangeira. Por isso eu tenho muito medo dessa divisão. Acho que o Nordeste poderia votar na esquerda, mas não tanto, sabe? Isso cria uma divisão cultural no país. Sim. Então eu penso daqui como seria a viabilização de um Nordeste separado, né? E pro nordestino seria péssimo, tá? O Nordeste seria em tamanho, né? Seria o 19º maior país do planeta Terra, teria 1 bilhão de PIB, 59 milhões de habitantes. O polo de manufatura seria em Caruaru, em Recife seria o polo de criação de softwares, né? A maior cidade seria Salvador, possivelmente a capital não ficaria no litoral, ficaria mais para dentro, talvez em Campina Grande. Então, ou seja, do ponto de vista de um país, né? O que o país precisa ter? Um povo, né? Um povo, fronteiras e fronteiras. O Nordeste não tem fronteiras naturais para ser construída. Ou seja, com exceção do norte da Bahia, sim, que tem algum tipo de relevo com Minas Gerais, o Maranhão praticamente não tem nenhum impeditivo de fronteira natural para ser invadido pelo leste. Ou seja, não sei até que ponto o Nordeste, se ele fosse um país independente, ele ficaria nessa Constituição atual. Ou seja, provavelmente, se o Nordeste fosse um país, não seria o Nordeste inteiro.
Então, esse é o primeiro ponto, porque não tem barreiras geográficas o suficiente para conseguir fazer essa composição. Outra coisa. Tem bastante espaço. Eu acredito que ia perder mais espaço ainda, na realidade. Sim, outra coisa que ia ficar muito difícil para o Nordeste, que é a questão da independência alimentar. Dependência alimentar. Hoje, a maior parte da comida do Brasil vem do Centro-Oeste, né? Sim. Como que eles iam fazer? Se eles entrassem em guerra com o Brasil, eles não iam poder comprar comida do país que a comida é mais barata. Sim. Eles iam depender de comida cara. Então, praticamente isso ia transformar o Nordeste num puppet, caso ele fosse um país independente. Ele seria simplesmente um estado artificial de outro país, feito para desestabilizar o Brasil. Sim, enfim, ele viveria só com injeção de valores, dando exemplo de uma potência como a China ou a Rússia. Sim, que a Rússia está se perdendo muito, né? A Rússia agora está se vendendo muito para... Perdeu muita... Acho que ainda perdeu muita força. Principalmente agora a China é a grande... É o grande parceiro da Rússia, né? A Rússia é mais a China. E pode acontecer. Mas, cara, eu acredito que tem que ser algo... Você acha que não tem... Acho que tem que ser algo muito de 0 a 1000 rápido, sabe? Quando a gente brinca... Não, a gente está pensando uma hipótese, né? Não é o que eu gostaria que aconteça, mas eu acho que isso é um risco que pode acontecer caso a polarização continue se acirrando dessa forma tão geográfica, se concentrada numa região só. Sim. Evidentemente, em algum momento... sabe qual é o problema? Imagina que no futuro o Nordeste, 90% vota na esquerda e o presidente é de direita. Até que ponto você acredita que o Nordeste ia aceitar as ordens do presidente, do governo? Numa divisão tão acentuada. Muito difícil. Aí eles vão fazer todo aquilo que aconteceu, os governadores fizeram nos últimos 4 anos, né? Principalmente na região Nordeste que fizeram. Já tinha aquele pacto não, consórcio Nordeste, mas ficou muito mais forte entre essas coisas, né? O governo federal às vezes ficou escanteado, eles procurando outros parceiros fora e dentro do próprio país, né? Como São Paulo da vida ou algum desses estados que estão quebrados também, né? A gente pode falar isso, que não estão, mas acontece sim. E aí vai ficar que nem eu acredito, cara, uma pessoa para conseguir governar o Brasil, ele tem que ser extremamente pacificador. Ele tem que unir. Eu até acho que a forma para resolver isso é transferindo capital para o Nordeste. Fazer igual a África do Sul faz, ter 3 capitais, né? Que tem uma capital para o judiciário, outra para o executivo e outra para o legislativo. E enviar eu acho que não vai funcionar, não. Porque é aquele negócio que a gente vai trazer lá do colonialismo, lembra? Todo mundo vai querer. Você entende que todo mundo vai querer, todo mundo vai querer ter uma segunda capital, que fosse dessa forma, para conseguir ter mais benefícios a si próprio? Sim, mais funcionários públicos, né? Essas coisas. Então, realmente, eu acredito que a única coisa que pode mudar realmente é a questão do Nordeste e do Brasil, né? Porque isso pode prejudicar o Brasil não só com a sua integridade física, mas também gestar um distúrbio social, é realmente desenvolver o Nordeste para que seja criada uma classe média pensante, o voto de opinião, e aí as coisas não vão ficar tão polarizadas no Nordeste em relação ao resto do país. É uma construção de séculos. Sim. Mas, enfim, isso não vai acontecer de um dia para o outro. Esperamos que o Nordeste melhore. O Nordeste é a pia batismal do Brasil. Por mais que tenha todos os seus defeitos e que esteja, inclusive, piorando a questão de violência, né? Eu acredito que a gente tem que ser otimista e não podemos deixar essa região tão importante para trás, né? Então é isso, amigos. Vamos todos comprar um ar-condicionado e migrarmos para o Nordeste. É isso, amigos. Até a próxima. Dá tchau para eles. É isso. Dá tchau para eles. Cara, gente, valeu, obrigado. Falou. Vinícius, obrigado por ter me convidado para bater o papo. Espero que tenha sido um papo legal, um papo chato. E é isso, cara. Valeu, obrigadão. Valeu para quem assistiu aí. Tchau, tchau. E venham pro Nordeste, galera. Vem.